Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Fernanda's Garden. E para quem não me conhece, eu me chamo Fernanda Carvalho e hoje, gente, eu vou estar mostrando para vocês e falando um pouquinho dessa bonitinha aqui, gente, que é a rosinha de pedra, também conhecida como Orostache balmeri, Orostache ivarense, Orostache furusei e outras mais também, gente, é Melacophylla, enfim, tem outros nomes, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês, vou estar dando algumas dicas, vou fazer um plantio aqui, vou falar um pouquinho sobre ela, gente. E como nós estamos no outono, gente, ela ainda não entrou em dormência, tá? Aqui no meu cultivo, não. Eu sou daqui do Rio de Janeiro e da cidade de Maricá, gente. E aqui ainda continua muito sol, muito calor, enfim. Então, eu vou estar falando sobre ela, tá? Olha só como é que ela ainda está em plena atividade, gente, ó. Olha só o que eu quero dizer com plena atividade, ó. Folhinhas assim, ó, com mudinhas, ó. Rosetas com mudinhas, soltando esses tentáculozinhos. Isso significa que ela está ainda em atividade, gente. Então, vamos embora lá, que eu vou estar mostrando para vocês. Voltando, gente. Bom, eu vou estar dando aqui uma mexidinha aqui no meu substrato, que eu acabei de colocar aqui nessa bacia, mas eu não mexi totalmente. Então, eu vou estar aqui mexendo rapidinho, tá? E assim também é bom que vocês vejam como que é o meu substrato aqui, tá? Depois vai ter outro vídeo que eu vou estar falando um pouco desse substrato, como que eu faço, tá? E aqui o meu substrato, ó, como vocês podem ver aqui eu mexendo ele, ó, ele é um substrato bem drenável, ó, bem soltinho. Eu vou pegar ele aqui na mão, para vocês verem. Só dar uma mexidinha aqui, para acabar de ficar pronto, né? Gente, quem puder curtir, comentar, compartilhar o vídeo, eu agradeço muito, tá, gente? Porque a gente aqui tá pouco tempo aqui no canal, né? Então, gente, aqui é um viveiro, tá? Eu tinha parado um pouco de postar vídeo, mas estou voltando novamente, agora com mais afinco, né? E vamos embora, gente, dar sequência aqui, né? O nosso cultivo aqui, a nossa experiência de hoje aqui. Tudo que eu falo aqui com vocês, gente, são experiências de cultivo, tá? Eu nunca vou falar nada do que eu não saiba, tá bom, gente? Nunca vou falar nada do que eu não saiba. Aqui eu já tenho esse viveiro aqui já desde 2020, gente. E desse tempo pra cá, muita coisa eu já aprendi, então eu compartilho aqui no canal experiências de cultivo, eu compartilho também, ó, lá, tá vendo, essas casinhas aqui que eu faço, que serve para pôr em conchas, olha lá, ó, deixa eu ver se eu levantar aqui um pouquinho, tá vendo? Tem uma concha lá, faço os arranjos, e agora também estou fazendo diorama, gente, mas aí é um tema para um outro vídeo, tá bom, gente? Então, eu vou mostrar para vocês como que eu estou fazendo a muda, tá? E é muito simples, gente, ó. Eu peguei aqui, né, a minha matrizinha, que eu vou até depois transferir para uma cuia assim, ó. Eu vou transferir para essa cuia aqui, tá? Porque aqui ela tá querendo, né, mais substrato aqui, ó, se desenvolver mais, né? Porque ela tá pendente aqui. Quando ela tá, todas esses tentáculozinhos estão próximo ao substrato, a tendência é encher totalmente o vaso. Aqui, como vocês podem ver, ó, já está cheio, mas o vaso está com o substrato bem mais lá para baixo, ó, tá vendo? Então, ela enche até rápido, tá, gente? Mas tem muita gente que tem dificuldade com ela. Então, vamos embora. Eu vou aqui, ó, cortar uma mudinha para vocês verem, ó. Antes de mais nada, né, vou pegar aqui o meu álcool aqui, ó, 70, vou passar aqui, ó, na minha tesoura aqui, ó, porque sabe como é que é, né, gente? É sempre importante, não reparem aqui o vidro, é um vidro utilizado, tá? Então, vamos dar sequência aqui, ó. Eu vou cortar aqui, ó, para vocês verem, ó, tá vendo? Tá até com uma mudinha aqui, ó. Olha só.
está com uma mudinha aqui. Vou pegar aqui a minha pinçazinha, ó. Vou retirar aqui essas folhinhas aqui. Não vou mexer aqui nessa partezinha que já estava até ficando seca, ó. Olha só. E olha como ela tá bem bonitinha, gente. Tá até um pouquinho assim, meia com as folhinhas para baixo, né? Por conta que ela tava pendente ali já, né? Vou passar aqui um álcool aqui, ó. E vocês vão ver como que eu vou plantar ela agora. Vou tirar aqui a minha pequena matriz aqui, né? Eu nem mostrei para vocês, gente, mas já vou mostrar aqui a minha bandeja aqui, ó. Eu já fiz várias mudas, tem quase 2 semanas já. Tô aqui com o meu copinho de café, totalmente furado com aquele instrumento, né, que aquece, né, aí você consegue fazer a furação, tá? Vou pegar aqui meu substrato aqui agora, ó. Notem, gente, ó, eu vou colocar, não vou colocar muito substrato aqui não, tá, gente, ó. Eu coloquei, ó, um pouquinho a mais da metade do potinho. Esse aqui é de café, tá? E aí, ó, eu vou colocar aqui e nós vamos plantar ela agora. Eu não vou deixar cicatrizar aqui, por quê? Porque o meu substrato aqui está seco e eu vou simplesmente inserir ela aqui. Olha só como é fácil, gente. Eu vou inserir ela aqui, ó, nesse substrato aqui, assim. Isso, vou colocar assim. Vou pegar aqui o meu adubo aqui, ó. Aquele adubo que a gente gosta, né, para fazer crescer mais rápido as suculentas, né, e tal, que é o Basacote, né, para quem conhece, que é com essa numeração aqui, gente, 16, 8, 12 mais 2. E eu vou estar colocando aqui, gente, apenas 4 bolinhas, tá, ó. 2 de um lado e, ó, pega aqui, ó, 2 de outro, ó. Somente isso, gente. E o que que eu vou estar fazendo? Eu não vou estar fazendo mais nada agora. Hoje não, tá? Hoje eu não vou estar fazendo nada. Por quê, gente? Porque eu cortei, vocês viram, né? Eu cortei, passei o álcool, mesmo que o galinho estava quase seco, eu prefiro deixar cicatrizar, né? Então, como o galinho já estava quase seco, amanhã é que eu vou estar fazendo a rega dessa mudinha aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês como que eu faço a rega e vou mostrar também uma que eu fiz ontem, uma mudinha que eu fiz ontem, tá? Que já cicatrizou, que no caso essa daqui, ó, eu coloquei 2 mudinhas aqui dentro, estão vendo como ela tá até um pouquinho, olha, meia desidratada? Então, eu deixei de ontem para hoje, não molhei ontem e hoje eu vou molhar. E aí, gente, mais uma dica para vocês, ó, eu vou molhar ela, gente, com esse produtinho aqui, gente, ó. Eu já tô aqui com meu recipiente aqui que eu gosto de molhar quando eu faço o plantio, ó, que é esse recipiente aqui. Isso aqui contém água, tá? Tem 400 ml de água aqui, vai 400 ml de água aqui. E o que que eu vou fazer, gente, nessa água? O que que eu vou estar adicionando nessa água? Eu tô aqui, ó, com esse frasco aqui, esse aqui tem 1 litro, tá? É de água oxigenada 10 volumes, gente. E eu vou estar utilizando, para esses 400 ml de água que tá aqui, eu vou estar colocando aqui 1 colher e quase metade, mais um pouquinho da metade da outra, até porque no caso para 500 ml são 2 colheres, né? Então vou estar colocando 1 colher normal, cheia, né? Deixa eu chegar um pouquinho para cá, ó, vou estar colocando aqui 1 colher, opa, 1 colher aqui bem normal aqui, né? Deixa eu colocar direitinho, né? Vamos ver se a gente consegue colocar aqui 1 colher e mais um pouquinho, ó. Tô fazendo aqui, gente, para vocês verem como que não tem segredo e para você, ó, tá vendo, ó? Eu quase enchi, não enchi totalmente, né? Porque não tem 500 ml, tem 400. Então, coloquei isso aqui, deixa eu fechar aqui meu vidro, tá?
E vou fechar aqui. Vou fechar aqui. E vou estar molhando aqui para vocês verem, ó. Essa daqui, gente, como eu falei para vocês, essa daqui eu inseri ela aqui ontem, então cicatrizou, né? Ela não tá com raiz, mas eu vou molhar aqui. A outra não, tá vendo como é que o meu substrato é, gente? Já logo sai do outro lado, ó. É assim que tem que ser o substrato, tá? Para cactos suculentos. Dessa forma. E qual que é o motivo, por que que eu tô molhando com essa misturinha aqui, de água oxigenada 10 volumes com água, né? Por que que eu tô misturando? Por que que eu tô fazendo isso, gente? Porque essa simples receitinha ajuda no enraizamento, ajuda também a hidratar a nossa bonitinha aqui e também a evitar cochonilha de raiz, tá, gente? É muito importante. Todo plantio que eu faço aqui, eu coloco essa água oxigenada, tá? Porque também é um produto barato e realmente é bem eficaz, tá, gente? Outra coisa também que eu vou estar falando aqui, mostrando para vocês, ó, tá vendo? Totalmente já, ó, molhado, né? Outra coisa que eu vou estar mostrando aqui, essa daqui não, foi a que nós plantamos ainda há pouco, né? Vou deixar ela separadinha, tá, gente? Vou deixar separadinha aqui na minha bancadinha aqui. E vou mostrar para vocês aqui, gente, ó. Olha só, gente. Eu não sei se vocês... Essa daqui eu fiz tem quase 2 semanas já, 1 semana e meia, quase 2. Ó, essa bandeja aqui não tem furo, tá? Não tem furo e eu vou estar inserindo ela já molhada, tá? Essas outras aqui eu molhei ontem, tá? Eu vou estar inserindo, porque essa daqui, essas que estavam aqui já estavam plantadas já desde a semana passada, só aquela que eu mostrei para vocês que eu plantei ontem, né? E aqui, ó, eu vou estar inserindo ela aqui. Ela não tem furo essa bandeja, ó, não tem furação nenhuma aqui, ó. Não tem furação nenhuma e eu deixo dessa forma, porque quando eu regar, agora aqui eu reguei, ficou um pouquinho de água. Não ficou com um pouquinho de água porque eu reguei aqui nesse pratinho de barro, né, para vocês verem, né. Mas eu vou regar, vou molhar mais um pouquinho só para permanecer aqui um pouquinho de água aqui, ó, tá? Só para permanecer um pouquinho de água aqui, ó, embaixo, ó, olha lá. Tá vendo? Permanecer um pouquinho de água, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Viu? E aí eu vou deixar. Aí eu vou mostrar pra vocês aonde eu vou estar colocando essa bandeja. Porque aonde ela já estava desde quando eu plantei. Ela, né, na semana quando eu fiz esse processo aqui. Então é isso, gente. A dica é essa. Outra coisa, deixa eu falar um pouquinho sobre ela, né? As características dela. Gente, na primavera e no verão é a época que mais ela emite assim mudinhas, tá? Porque ela não está em dormência. Geralmente no outono e inverno ela entra em dormência. Muitas pessoas falam para não até nem colocar o fertilizante aqui. Tá? Mas eu coloquei porque eu sempre coloco, gente, independente de qualquer coisa, como eu faço plantio aqui o ano inteiro, então eu coloco, tá? Lógico, gente, tem que ser sempre dosado, muito pouquinho, tá? E outra coisa também, por que que eu coloquei aqui com a metade do substrato aqui nesse copinho de café, gente? Porque eu quero que ela enraize, e para ela enraizar com mais facilidade, ela não precisa ter tanto substrato. E na verdade, nenhuma suculenta precisa ter muito substrato, tá, gente? Porque senão vocês não vão conseguir obter uma coloração bacana com elas, tá? Então, ela é uma planta, assim, eu considero de fácil cultivo hoje, né? Porque quando eu comprei a primeira vez, eu adquiri ela, gente, a primeira mudinha eu fiquei até com ela por um tempo, mas depois eu acabei perdendo. Aí comprei uma nova mudinha, né? E comecei a perceber que ela gosta de sol pleno, obviamente, né? Mas assim, não ter que regar assim, deixar ela sem molhar, sabe? Assim, tem que regar ela
não com regas espaçadas, mas assim que o substrato estiver seco. E, gente, a melhor forma de vocês verem que o substrato está seco é vocês colocando aqui, ó, um palitinho de churrasco, né? Para poder verificar, porque colocar dedo, gente, imagina, colocar dedo aqui, ó, para poder ver, a gente tem sempre que colocar o dedinho bem lá no fundo, né, pra gente ter a certeza. Então é melhor colocar um palitinho de churrasco, que a gente tem mais garantia que não vai interferir nas raízes dela, né, gente. Aí vocês verificam, se tiver totalmente, mas totalmente mesmo seco, é hora de vocês regar novamente, tá? E isso, gente, é observando, tá? Mas ela gosta de sol pleno. Mas agora, como eu fiz o plantio dela, essa aqui eu fiz o plantio ontem, né, e tô regando hoje, e essas daqui já tem uma semana, quase duas, né? Essas daqui eu vou precisar primeiro ver elas bem enraizadas, aí depois eu vou mostrar, como eu vou mostrar para vocês ali onde elas ficam, depois eu vou retirar dali e vou ir aos poucos colocando no sol, na parte da manhã, né, do sol da manhã, mas assim, aos poucos, gente, o que é aos poucos? Aos poucos na primeira semana vai até 9 horas, mais ou menos, na segunda semana acrescenta mais 10, 10 e meia, até as 10 e meia, sabe? E assim vai sucessivamente, até você perceber que a planta tá bem já firminha, bem cheinha, assim, bem, né, robusta, né? E aí sim, você já pode deixar no sol pleno, né? Mas isso aí leva semanas, tá, gente? Aqui é um viveiro, então tem o sombrite, tem o plástico difusor, que é 50%, o sombrite, que é 50%, e então eu vou adaptar aqui da minha maneira. Mas você aí que é colecionador, né, e às vezes não tem um sombrite, não tem nada, sabe? Procura colocar num local onde você sabe que vai dar certo o que eu tô falando aqui, tá? Na questão da luminosidade dos raios solares, tá? Porque essa planta precisa de muita luminosidade, tá? E outra coisa também, uma característica legal e interessante também dela, né, gente? Quando chega no inverno, ela para totalmente a atividade dela, então ela não emite mais os tentáculozinhos, né, as mudinhas. E algumas, gente, chega até a ficar com toda essa copazinha dela aqui, né, toda fechadinha, parecendo assim um brochinho, sabe? Toda fechada. E você pensa até que ela já foi, né? Já foi pro céu das suculentas, mas só que não, gente. Elas estão em dormência, tá? Elas se fecham toda aí, muitas folhinhas abaixo dela aqui vão secando, tá? E é normal, mas quando chega na primavera novamente, né? Elas começam, é bom você, no caso, tá fazendo replantio, quando elas ficam bem fechadas assim, é bom vocês estarem fazendo replantio novamente, retirem todas as folhas secas, fazem esse processo, né, e aí vocês plantam novamente, e coloca também nesse enraizador aí natural, né, e coloca, gente, vocês vão ver, vocês nunca vão perder a plantinha de vocês, mas ela precisa de muita luminosidade, precisa até de sol pleno, pelo menos por umas 5, 6 horas por dia, tá? Mas nunca esquecer de estar observando ela em relação às cochonilhas, porque, olha, gente, quando eu tive a primeira vez, eu perdi por conta das cochonilhas, tá, gente? Ela é muito atacada por cochonilha, em primeiro lugar, tá? Depois vem as outras, mas aqui no meu cultivo, eu tive só um probleminha com ela, foi realmente com as cochonilhas, tá? Então é bom você estar utilizando aí um inseticida bacana, né, para cochonilha. O que eu indico é o Evidence também, ele é muito bom, tá? E para fungo, gente, vocês podem estar utilizando o sulfato de cobre também, que é muito bom, tá? E aí vocês vão sempre observando, porque suculenta é observação, gente, não tem outro meio, tá? E eu falo isso sempre, para todas as pessoas eu falo isso, gente, observem a plantinha de vocês, vai lá, se tiver muita folhinha seca, retira, se você achar que já tá demais, já encheu bastante o vaso, retira, faz mudo, ou então faz outro vaso, tem muitas, elas soltam muitas mudinhas, né, e vão ficando pendente, até vai ficando muito bonito assim também. Então, gente, é isso, tá? O que eu tinha para falar com vocês hoje, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, e se vocês gostaram, né, por gentileza, curta, comenta, compartilhe o vídeo, se possível, né, para ajudar o canal também a se desenvolver, né, e mais pessoas também poder ter, né,
poder ver, né, esse vídeo aqui, que é um vídeo simples, né, mas eu acho que é de grande importância para quem cultiva essas bonitinhas aqui, que são uma fofura mesmo. Eu amo de paixão elas, sabe? E assim, eu acho que qualquer pessoa, né, que vê, porque ela parece realmente aqui, essa aqui da semana passada, gente, olha, ela parece realmente uma rosinha de pedra, né? Porque ela tem um tom meio azulado, assim, olha, tá com os tentáculozinhos, gente, estamos no outono, gente. Eu vou até compartilhar uma coisa com vocês aqui, que eu vi no Instagram, né, de uma amiga, falando que ela é do sul, essa amiga, ela tem essa plantinha e tem 3 anos, gente, que ela não entra em atividade. Tem 3 anos lá no sul, lá no cultivo dela, que não entra em atividade. Entra o verão, entra a primavera e a plantinha não entra em atividade, gente. Eu não sei qual é o mistério, né? Não sei explicar, talvez um engenheiro, agrônomo, alguma pessoa assim, mais capacitada, possa estar explicando o motivo, o porquê disso, né? Mas lá no cultivo dela, com certeza, eu imagino que seja, né, o clima de lá, talvez, né? Mas ela mostrou lá no Instagram e, poxa, eu fiquei assim impressionada, né? E assim, mas aqui, como é Rio de Janeiro, gente, aqui é região litorânea, né? Aqui o sol, assim, praticamente é o ano todo, né? Apesar do clima aqui do Rio ser um clima tropical, né? Mesmo assim, praticamente aqui a gente quase que não tem muito inverno, sabe? E esse ano foi ainda pior, né? Mas enfim, faz parte, né? Vocês podem ver, ó, eu molhei ela ontem, ó, tá bem molhadinha e olha como é lindinha, gente, olha quantos tentáculos. Essa mudinha aqui, ó, tá com 4 tentáculos, olha. É uma gracinha, eu, assim, aconselho todo mundo a ter, tá? Se não conseguir da primeira vez, gente, comprem outra mudinha, tentem, porque é muito linda e vale muito a pena, gente. Então, eu encerro esse vídeo com o meu agradecimento, né, para todos que estiveram no vídeo até o final, né, e até um próximo vídeo, gente. Eu tô voltando de novo, agora eu vou fazer os vídeos com mais intensidade, né? Vou estar postando vídeo aqui, talvez 2, 3 vezes na semana, vou estar me organizando aqui, tá, gente? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se puder curtir e também me seguir, né? Desde já eu agradeço para ajudar o canal a crescer e também para estar mostrando aqui não só o cultivo, porque, gente, aqui também eu tenho um catálogo, tá? Eu vendo suculentas, tá? E também, gente, eu faço arranjos por encomenda, ó, vou virar aqui um pouquinho a câmera para vocês verem, olha lá, ó, aqueles arranjos ali eu deixo como amostra, tá, gente, ó, essas casinhas aqui que é para colocar em mini cenários, mini mundos, né, ou na concha, essa menorzinha aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês verem, ó, essa casinha aqui, ó, eu faço também, ó, essa aqui é feita com creme de leite, tá? Caixinha de creme de leite, material totalmente reciclado, tá? E depois, quem quiser também, né, aprender a fazer essas casinhas bonitinhas aqui, eu posso estar dando dicas aqui, assim, ensinar totalmente, gente, eu posso falar aqui o passo a passo e tal, mas assim, tem muitas coisinhas que é importante a gente tá tendo um foco a mais, né? Eu tô com uma intenção de fazer mais para frente, né? Lógico, né? Um mini curso, assim, com valor irrisório, para ensinar totalmente o passo a passo, muito direitinho, abrir lá um grupo específico para poder estar tirando dúvidas de vocês, entendeu? Porque se eu fizer só o vídeo aqui, eu posso até fazer, lógico, né? Mas não vai ser tão assim minucioso como fazer um mini curso bem detalhadinho, mostrando o passo a passo de tudo. Aí eu tô pensando em fazer esse mini curso com a quantia assim bem pequenininha, sabe? O preço mínimo mesmo, para estar ensinando vocês a fazer essa com esse formatinho aqui, tá? E uma outra que tá lá naquela conchinha, não sei se dá para vocês verem, um momentinho que eu vou tirar aqui do tripé e vou mostrar para vocês lá. Olha, gente, voltei aqui, ó, tô mostrando aqui, esse arranjo eu fiz no ano passado, né, não me lembro bem o mês que eu fiz,
Mas, gente, olha, as plantinhas aqui estavam bem pequenininhas, sabe? E tomou conta, aqui é uma concha, aquela concha maior, né, de feijão, né, aquela concha, não é a grandona, mas também não é pequenininha, é uma mediana, mas que deu para colocar todos essas plantinhas aqui, ó, gente, ó, deixa eu pegar aqui para vocês verem, ó. E como fica bonito, gente. Assim, eu particularmente adoro, tá? E eu tenho um catálogo também, quem quiser me encomendar, tá? Eu posso fazer a concha na cor que vocês quiserem, colocar essa textura aqui, fazer a casinha na cor que vocês desejarem, tá? Esse modelinho e o outro que eu tô pensando em fazer um mini curso, tá, gente? Para vocês aprenderem e vocês também fazer até para vender também, tá, gente? Porque essa daqui pode ficar no sol, na chuva, pode ficar de boa, sabe? Porque não dá problema nenhum, gente. Aqui, ó, não dá muito para mostrar para vocês, gente, porque a plantinha aqui tá tampando, ó. Tem até um degrauzinho, ó. Deixa eu virar aqui um pouquinho, ó. Opa! Ela é estilo assim, meio envelhecido, tá vendo? Tem aqui uns tijolinhos ali, tem uma janelinha. Não dá para ver, gente, a plantinha já tomou conta, né? E aí é isso, ó, tem esses arranjos também que eu faço, ó. E tudo eu tô já colocando lá no catálogo, tá? Tem algumas plantas lá no catálogo. Quem quiser me contactar, né? Ver o meu catálogo, gente, eu vou deixar aqui o link do catálogo também nesse vídeo, tá bom? Olha, gente, esse aqui, olha esse arranjo, gente, fiz o ano passado, gente, ó. E olha como ele está bonito ainda, gente. E com pouco substrato, é o que eu falo. Pouco substrato, aí com suculentas agrupadas assim, as suculentas ficam lindíssimas, gente. E todas essas daqui, mesmo essa daqui sendo, às vezes, muita gente acredita que é de meia sombra, gente, mas ela também se adapta ao sol, tá? Só que ela não fica tão verdinha assim, ela fica um pouco mais avermelhada, mas ela se adapta muito bem, tanto é que tem, ó, seduns, tem graptovéria, tem crassula, essa aqui é até uma gibiflora, gente, olha, que lindo que fica. Um simples arranjo, gente, e que a composição fica bem bonita. Olha a cuia, gente, é bem pequenininha a cuia, olha, e realmente faz toda a diferença, gente. Então, falei demais, né, gente? Mas é isso aí, vamos embora, gente, vamos seguir. Essa daqui também já é um processo um pouco mais elaborado, né? Mas se vocês aprenderem a fazer aquelas duas, vocês vão conseguir fazer essa também, tá? Então, deixa aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo, o que vocês acharam, se é interessante para vocês estarem aprendendo a fazer essas casinhas aqui, ó. Fala aí para mim, tá bom, gente? Olha, um beijo grande, fiquem todos com Deus e até mais um próximo vídeo, gente. Beijo, tchau! Bom, gente, eu encerrei o vídeo, né, mas eu não coloquei aqui, não mostrei para vocês aonde, né, que eu vou colocar elas. Então, eu tô pegando elas aqui, ó, para mostrar para vocês aonde eu vou colocar elas, tá? Me acompanhem. Tô caminhando aqui, gente, pelas bancadas. E eu vou estar colocando, gente, elas aqui, ó. Tá vendo? Tem uma bancada aqui, ó, de blindex em cima. Vou estar colocando ela aqui, ó, embaixo desse tripé aqui. Por enquanto, gente, ó, vai ficar aqui. Tá vendo? Fica aí, que aqui pega luminosidade, mas não sol direto. Pelo menos por essa semana ainda não vou colocar ela mais para cima. Vou deixar ela aqui ainda, né? Que tem luminosidade aqui durante o dia. Mas é só isso, tá, gente? Aí na outra semana, aí eu já vou subir ela para cima da bancada, mas não pegando aqui. Porque aqui, gente, tem o sombrite, tem um plástico difusor, né? Mas vou colocar sempre para esse lado de cá, um pouco mais fresco por conta do muro. Tá bom, gente? Então é isso.